Fala pessoal, antes de iniciar o vídeo com os palpites de domingo, eu quero agradecer a vocês pela audiência no vídeo de ontem. Foi o nosso recorde de visualizações únicas num vídeo só, e depois de ter ficado a data FIFA toda sem postar, eu achei que vocês iam me abandonar e na verdade eu tive uma recepção muito legal. Eu espero retornar vocês aí com bons palpites, boas dicas, e vamos que nesse domingo a gente tá lotado de dicas, tá? Antes de mais nada, vamos passar pra gente ver como é que foi os nossos resultados de sábado. Só vou dar uma ajustadinha aqui na tela pra gente poder ver os jogos. A gente começou com o Red numa meia unidade do Atlético de Madrid. Podemos abortar aqui esta equipe, tá? Mas ganhamos no dupla chance do Raio Vallecano, uma aposta muito boa diante da equipe do Alavés. Real Madrid acabou que a gente não fez nada, ganhamos no 0,25 do Bolonha, mais uma vez nessa aposta aqui do Bolonha, vindo com esse 0,25, o gol da Juventus veio, mas ele veio antes, e de certa forma, como foi uma vitória magra, acho que foi bom a gente tentar buscar no live mesmo. O Bayern e o São Paulo foram os gols que a gente queria, mas também saíram antes, e outra aposta muito boa que a gente tinha ontem era a dupla chance do Augsburg diante do Hoffenheim. O Wolfsburg ficou faltando um golzinho aqui pra gente, e por incrível que pareça, o Gladbach conseguiu vencer o Leipzig aqui. O Leipzig vacilou demais, teve muitos cantos, produziu, mas não conseguiu converter. O Gladbach, mesmo sem o Gladbach, conseguiu vencer. Os gols aqui no Kiel e Werder Bremen saíram antes do que a gente queria, mas ganhamos aqui no empate anulo do Frankfurt, uma aposta muito boa que a gente fez também. Nós também ganhamos aqui no handicap mais um do Nottingham diante da equipe do Brighton, e o nosso desempenho está em uma unidade a contar o desempenho dos jogos do Brasileirão. A gente queria gols aqui no Fulham e Crystal Palace, eles também acabaram saindo antes. Então, a linha de raciocínio bem correta aqui para as partidas, só o jogo do Leipzig acabou fugindo do que a gente queria. De resto aqui, né, a leitura bem correta, tanto dos cenários de red quanto dos cenários de green. Então, estamos somando aqui no momento e espero que a gente tenha um bom desempenho neste domingão. No domingão eu separei para vocês aqui essa lista de jogos com os jogos do Campeonato Espanhol, Italiano, Alemão, Copa da Inglaterra e os 3 jogos do Brasileirão. E as minhas dicas para eles vão rolar aí todas depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, link no primeiro comentário fixado para você poder acessar o meu grupo gratuito no Telegram. Estamos movimentando lá bastante com boas dicas, mercados aí de desajustes e finalizações, dicas que não estão aqui no vídeo do canal, então tem super odds também, vale bastante a pena você participar. A gente chegou aos 12 mil e a gente foi providenciar o sorteio para vocês aí já nesta segunda-feira. A gente começa neste domingão com o primeiro jogo do dia, né, que é o jogo do Barcelona contra a equipe do Girona. Curioso que essas equipes aqui disputaram título na temporada passada, né? E esse ano aqui o desempenho do Girona é muito diferente e o do Barcelona ainda melhor. O Barcelona conseguiu abrir aqui vantagem diante da equipe do Real Madrid, o Real Madrid empatando no momento, e o Barcelona vem numa sequência aqui simplesmente absurda em termos de desempenho. Quero destacar as atuações do Pedro, como está jogando bola este jogador. O Barcelona tem sido avassalador nas suas partidas, são 9 vitórias nos últimos 10 jogos, uma virada espetacular diante da equipe do Atlético de Madrid, e no meio de semana num jogo contra o Osasuna conseguiu vencer também tranquilamente por 3-0. É um ataque cada vez mais sólido, uma defesa que está cada vez menos sofrer gols. Então o Barcelona ele é realmente candidatíssimo a todos os títulos de competições que ele está disputando, e a projeção para os próximos anos ela é simplesmente absurda. Rafinha comendo a bola, o Yamal dispensa apresentações e o Lewandowski convertendo muitos gols, como eu destaquei também as atuações do Pedro. Do outro lado a gente tem o Girona, que vem aqui com uma campanha muito ruim, né? Uma vitória apenas nos últimos 10 jogos, vem de 3 empates e a defesa sendo vazada aqui seguidamente. É um time que tem problemas tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo e não consegue produzir muito. Como a gente viu na temporada passada, o Girona conseguia competir com um ataque absurdo, que contava inclusive com o Savinho, com o Sorloth e tudo mais. Esse ano não tem como, né? E o Barcelona, para mim, vence e vence com tranquilidade. 2-0, 3-0, com uma defesa cada vez melhor diante do Girona muito frágil. Eu vou recomendar aqui o handicap menos 1,5 do Barcelona neste primeiro jogo, ok? No segundo jogo do dia, a gente tem o Bilbao recebendo o Osasuna, os confrontos diretos têm sido apertados aqui, e o Atlético Bilbao, ele vem aqui de 2 vitórias, mas uns tropeços recentes aqui nos jogos em casa. Ele é um time muito forte, tá aqui cotadíssimo a conseguir uma vaga em competição europeia, né? Ele tá aqui na 4ª colocação, conseguiu abrir 8 pontos diante do Villarreal e pode se aproximar e pegar a 3ª colocação do Atlético de Madrid. É um time que tem muita solidez no meio campo, bons jogadores de frente, os irmãos Willis inclusive fizeram gols nesses últimos jogos aí de data FIFA, então o Ernesto Valverde tem um time muito bom sobre o seu domínio, tá?
Do outro lado tem o Osasuna, que vem de 2 derrotas, mas de 2 times que estão em ascensão, né? O Getafe melhorou demais, terminou 2024 entre quase um dos rebaixados, e 2025 com muito mais vitórias, 6 vitórias, 2 empates, cresceu muito, já tá aí no meio de tabela, então espantou o fantasma do rebaixamento. Perder de 3-0 pro Barcelona hoje não é nenhum demérito, mas no geral também um time que vem titubeando aqui na competição, conseguiu alguns empates, inclusive diante do Real Madrid, conseguiu vencer aqui uma boa vitória diante da Real Sociedad, mas um time frágil e limitado aqui. Eu não confio no Bilbao para poder cumprir o handicap, mas uma vitória ao vivo em casa, diante do adversário tão frágil, e vendo adversários da briga pela Liga dos Campeões tropeçarem, eu gosto bastante. Vale lembrar que esse time está numa sequência muito forte aqui em casa, com 6 vitórias nos últimos 10 jogos, e inclusive um tropeço aqui na Copa do Rei diante do próprio Osasuna. Como eu falei, o histórico não é tão bom. Então, por isso, eu puxo pro live para tentar buscar uma vitória aqui do Bilbao e, eventualmente, se porventura sair atrás antes da gente entrar, pegamos, obviamente, o dupla chance. No Campeonato Italiano, eu tenho 3 apostas para as partidas de domingo, e a primeira delas é no jogo da Atalanta contra a Fiorentina. A Fiorentina vem numa sequência boa nos jogos em casa, com 3 vitórias seguidas, uma pela Conference League, uma diante da Juventus e uma diante do Lecce, e nas duas não sofreu gols. É bom lembrar que a Fiorentina conseguiu vencer até a Inter também, e depois teve uma sequência de oscilação. Então, qual Fiorentina que a gente vai ver hoje, né? Essa é uma grande questão, um time que oscila em termos de desempenho, ora consegue produzir muito bem, ora não vai tão bem. A Atalanta tinha crescido bastante de produção aqui nos últimos jogos, tinha vencido o Empoli por 5-0, depois tropeçou diante do Veneza e conseguiu vencer a Juventus por 4-0, e aí pegou a Inter de Milão e também acabou sendo derrotada. A gente estava, inclusive, no lado da Inter de Milão aqui neste confronto. No geral, a Atalanta vem quase que invicta aqui, tirando o jogo diante da Inter, né? Numa sequência aqui de 7 partidas de invencibilidade, com alguns empates, mas com um desempenho de jogadores aqui bem interessante, crescendo de produção, e um time muito perigoso, tá? Eu gosto bastante desse ataque da Atalanta com o Lukman e com o Ketaler. Eu não tô vendo aqui o Retegui, e o Ederson também está suspenso nesse jogo, então uma baixa relevante. O Ederson que vem sendo os principais jogadores da equipe da Atalanta. A Atalanta briga aqui, no momento aqui, pelo título da competição ainda, apesar de ter ficado um pouco distante no confronto direto com a Inter, mas as coisas ainda estão abertas, né? E o grande ponto também é que a Atalanta tem que buscar, porque a Juventus está babando aqui numa vaga para a competição europeia, e o Bolonha vem muito bem, inclusive ambas as equipes venceram hoje. Então eu vou recomendar aqui para vocês nesse jogo, pessoal, o empate anula da equipe da Atalanta. Não confio no menos 0,25, porque a Fiorentina vem jogando bem, mas acho que dificilmente a Atalanta perde também, então acho que a gente está bem defendido. É um time muito forte no lado ofensivo, meio campo muito marcador, e é torcer para o time também não oscilar aqui e ter aquelas vaciladas que dá no lado defensivo e depois tem que ficar correndo atrás. Jogo da Inter de Milão contra o Udinese. A Inter de Milão cada vez mais sólida, um desempenho em casa simplesmente absurdo, venceu os últimos 7 confrontos, tem um histórico muito positivo diante da Udinese também, e abrindo cada vez mais vantagem diante da equipe do Napoli, que tem um confronto difícil, clássico diante do Milan. A gente vai falar desse jogo. E a Inter de Milão, para mim, é o meio-campo mais forte desse campeonato italiano, um ataque com muitas opções, jogando muito bem, o próprio Lautaro, o Thuram, um time aqui com muitas opções e, como eu falei, uma defesa muito sólida. A Udinese até conseguiu alguns confrontos interessantes aqui, apresentando também uma defesa sólida, conseguiu empatar diante da Lazio, mas quando pegou o Verona aqui, todo mundo esperava que fosse vencer, não conseguiu. E a Udinese é aquele time mesmo já há bastante tempo de meio de tabela, que nem vai para cima nem para adiante, nem para trás, né? Time que tem as limitações técnicas, que hoje não consegue segurar a equipe da Inter. Aqui é o favoritismo claro, vitória da Inter para mim, com essa defesa que tem, consegue vencer e cumprir o handicap. O handicap tá em -1, se vencer por um gol só, aposta reembolsada, 2 ou mais é tudo nosso, e a minha dica para esta partida aqui. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o clássico entre Napoli e Milan, e eventualmente os clássicos italianos, eles são jogos um pouco mais pro mercado de under, de menos gols. Mas nesse jogo específico aqui, eu vou buscar o mercado de gols. Primeiro, que estatisticamente a gente está bem embasado no mais de 1,5, tanto com o Napoli quanto com a equipe do Milan. Segundo, que a gente tem uma tabela de classificação que basicamente obriga os dois a vencer. O Napoli, como eu falei, está vendo adversários de olho na sua vaga e não pode vacilar, porque ainda está brigando pelo título. E o Napoli já vacilou demais, já empatou aqui os últimos 3 jogos. Então, assim, entregou uma vantagem grande, então tem que voltar e retomar o caminho das vitórias. Bom lembrar também que nos jogos em casa, se eu não me engano, nos últimos 3, eu acho que o Napoli sofreu gols em todos. Então, que sofreu para o Fiorentina, sofreu para a Inter, também sofreu para o Udinese. Nos últimos 4, tá? O Napoli acabou sofrendo gols. O Milan, por sua vez,
tá fazendo uma das suas piores campanhas no campeonato italiano. Só vou ressaltar aqui que o Napoli, com essa campanha recente aqui, ele era para estar na 13ª colocação, se pegasse esses últimos jogos de tão mal que vem o Napoli indo. E o Milan vem numa crescente aqui com 2 vitórias muito importantes, vitórias de virada, mas com a defesa titubeando como foi em todo o campeonato. Então assim, ao Milan e ao Napoli só resta vencer aqui nessa competição, porque o Milan quer uma arrancada para tentar buscar uma competição europeia, que seja uma Liga Europa da vida, o Napoli brigando pelo título. O empate não interessa a ninguém. A partir do momento que sai o primeiro gol, embora vão sentar sim em cima da vantagem e tentar se segurar, são times que têm sofrido os gols. Então eu vou no mais de 1.5 aqui nesta partida. No campeonato alemão, a gente tem o Freiburg recebendo o Union Berlin. O Freiburg, ele é um dos grandes mandantes dessa temporada da Bundesliga. São 8 vitórias em casa, 2 empates e apenas 2 derrotas. Só Leverkusen, Frankfurt e Bayern têm números tão bons quanto, inclusive o do Freiburg é melhor que o do Frankfurt, que está aqui numa posição melhor. E o Freiburg perdeu um pouco de fôlego nessa corrida, né, para competição europeia, porque empatou partidas recentes aqui de vacilo. Empatou com o Mainz, empatou com o RB, empatou com o Alto. São 3 adversários fortes que também estão brigando lá em cima. E isso estendeu a série invicta do Freiburg, querendo ou não, a 7 partidas. Tem jogadores interessantes aqui e uma defesa que é das mais sólidas que a gente tem nesta Bundesliga. Para enfrentar o Union Berlin, que embora tenha um time de qualidade, chegou inclusive a disputar a competição europeia recentemente, se embrulhou por conta disso, né? E nessa temporada tá fazendo a sua pior da história da Bundesliga. Mas vem de 2 jogos interessantes. Uma vitória fora de casa diante do Frankfurt, que é de se respeitar, e um empate muito digno também diante do Bayern de Munique. Então o Union Berlin vem no viés de melhor interessante. Mas, cara, eu gosto bastante desse time do Freiburg. É um time que em casa dificilmente entrega o resultado. Perdeu aqui só pro Bayern, que é muito sólido. E lá nos idos de setembro pro São Paulo, o Union Berlin tem vitórias pontuais, mas na maioria dos jogos perde aqui. Então acho que o menos 0,25 cai demais para esse confronto. Deixa a gente muito bem defendido, entra pré, e eu gosto muito dessa entrada. Acho que na pior mesmo das hipóteses, a gente vai perder meia unidade aqui com um EV de longo prazo bem interessante para o Freiburg vencer. Para poder finalizar aqui a Bundesliga, a gente tem o Borussia recebendo mais. E cara, eu me assustei com esse favoritismo do Borussia aqui, porque olha a campanha recente do Borussia. São uma vitória nos últimos 7 jogos em casa. O time tem sofrido uma média de 2 gols em casa nas competições. Perdeu os últimos 2. Nos jogos do seu novo técnico no campeonato alemão, são 4 derrotas e 2 vitórias apenas. O pior desempenho do treinador desde o... me fugiu o nome do outro, acho que 2017, 2007 temporada. Então assim, não mostrou nada demais o Borussia para poder ser tão favorito diante de um mais, que vem nessa sequência aqui, ó. Uma sequência muito boa de 5 jogos de invencibilidade, pegando adversários muito fortes, conseguindo marcar gols, tá? E sendo um time aqui muito competitivo. Mas o mais hoje tem uma baixa muito relevante na zaga, que é a do Dominique Kor. E sem ele, o mais conseguiu vencer só 2 dos últimos 13 jogos. Então é uma baixa relevante no setor e ele faz a defesa do mais ser muito forte. Como o Borussia teve tempo para poder treinar, esse é um confronto que em casa também o time vai com certeza jogar para poder vencer, e as projeções, muitas que eu vi, estão dando vitória do Borussia. O desempenho do mais fora de casa também é um desempenho interessante, ó, são 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas apenas. Então aqui, pessoal, eu vou recomendar o mais de 2.5 gols. A gente tem tanto gols do Borussia Dortmund com o mais sem o seu principal zagueiro, como gols do mais com o Borussia titubeando. Acho que a linha de handicap aqui, se ela tivesse um e-mail lá no alto, eu pegaria. A linha de -1, ai cara, não sei se é bom, talvez seja também. Mas tivesse na sequência do campeonato, eu iria. Mas eu gosto mais desses gols, porque eu acho que dificilmente bate um handicap que não bate com os gols do mais também. Então eu vou pegar esse mais de 2.5 aqui. Indo para FA Cup, a gente teve aqui o jogo do Preston contra o Aston Villa. É o último time da Championship que ainda está vivo na FA Cup. É o Preston no meio de tabela e vai ter uma situação aqui complicada, né? Porque o Aston Villa vem jogando demais. O Preston é um time limitado tecnicamente, tanto que na própria Championship não está conseguindo render muito, mas também por conta de uma tabela bastante acessível, conseguiu ir avançando e chegar nessa fase. O Aston Villa vive talvez o seu melhor momento na temporada, atropelou o Bruges na Liga dos Campeões, conseguiu vencer os duelos recentes, está, se não me engano, a 5 pontos dos líderes aqui, dos 4 primeiros da Premier League, e jogando um futebol muito competitivo. Embora tenha alguns jogos que o time toma gols, e esse é o grande perigo do time, não consegue segurar muitos resultados, às vezes dá chance para os adversários, é uma diferença técnica bem grande.
Embora o Aston Villa tenha dado algumas titubeadas aqui, possibilitando a gente entrar ao vivo no time, é isso que faz eu ficar confiante pra gente poder pegar uma bet ao vivo no Aston Villa. Acho que pode ser um confronto apertado aqui, a linha é justa pré, então o Aston Villa ao vivo aqui, pra mim, é a melhor pedida e a minha indicação pra vocês, obviamente também. Se porventura sair atrás, a gente vai no dupla chance. E o outro jogo da rodada, pessoal, é o jogo do Bournemouth contra o City. O Bournemouth já jogou melhor e tem que ver se essa pausa vai fazer o time retomar aqui um desempenho muito interessante e que possibilitou, inclusive, o time em novembro a vencer o City em casa por 2-1. É aí que tá a grande confiança dessa equipe. O ataque vai ter novamente Tavernier, Kluivert, Semedo e o Evanilson, um ataque muito forte, mas o time não pode contar com o Hutchins e o Kerkez. Duas baixas aqui para essa equipe que são relevantes também e que estão fazendo essa defesa e meio campo ficar titubeante. Não à toa o time não venceu os últimos 5 jogos. Então é um desempenho oscilante para o Bournemouth que talvez esteja rodando um pouquinho melhor do que era o esperado, tá? Até porque perdeu o Solanke, que era o principal atacante, então essas dificuldades são normais. O City tem sido o City mais titubeante da temporada também, das últimas temporadas. Desde a era Guardiola, o City nunca chegou em nada menos do que a semifinal dessa competição. Perdeu o ano passado para o United, mas é o grande favorito sempre, né, na disputa. E, como eu falei, eu acho que se o Guardiola tem alguma dignidade, ele vai jogar para poder ganhar essa competição. Pelo menos um título aqui. Eu acho que se o City terminar sem nada, vai ser realmente muito complicado. E o City tem voltas importantes de jogadores, um desempenho interessante para poder descansar também. O City é um time que joga com muita intensidade, então quanto mais fisicamente o City joga, melhor. E a gente vê o City depois de algumas voltas jogando num ritmo melhor. Então, pela oscilação recente do Bournemouth, por uma projeção de melhora do City também, com o Marmoush acrescentando para essa equipe com mais tempo de entrosamento, o próprio Doku, o Savinho e o Haaland, e um entrosamento melhor de uma defesa que toda bola que vai acaba saindo gol, um pouco de azar do City também, eu vou recomendar um empate no aqui para o City. Eu ia mandar o City para poder classificar, mas entra a questão da prorrogação com um físico do City que é muitas vezes titubeante. E nos pênaltis a gente vai ter uma odd 2 para o City para poder passar 1,90 e tudo mais. Então vamos embora pegar aqui o empate no do City e vamos lá para o Brasileirão, no momento que acabamos de ter aqui o gol do Fortaleza diante do Fluminense. Vamos ver se a gente consegue pegar o nosso mais de 1,5 aqui nesse jogo. O Palmeiras, ele recebe o Botafogo e o Palmeiras ele vai já chegar bastante pressionado para este confronto, porque não é nem o jeito que perdeu pro Corinthians, é como foi, uma derrota muito doída. Mais uma vez o Rafael Veiga, que ele vinha se sustentando por conta de cobrança de pênalti, ele perdeu mais uma vez um momento muito decisivo, deu declarações dizendo que vai sair. Mas ainda assim, o elenco do Palmeiras é dos elencos mais fortes que a gente tem no Brasileirão. Vitor Roque adiciona bastante, o próprio Estevão é um craque de bola, mas também tem que aparecer em jogos decisivos. E o Palmeiras gosta de dar a volta por cima quando tá todo mundo duvidando, espera que esse time vai entrar num viés de queda. Ainda assim, o time não sofreu gols para a equipe do Corinthians, embora o Yuri Alberto tenha perdido um gol na cara, e desperdiçou um pênalti. Então assim, o Palmeiras poderia muito bem ter vencido. Se você olhar só o resultado, beleza, mas o Palmeiras fez um jogo para poder vencer, e esse é o grande ponto. Já o Botafogo tem que ver como é que esse time vai se acertar para essa competição, porque o que a gente viu do Botafogo esse ano foi muito ruim. Vários jogos sem o time fazer gol, inclusive em 4 dos últimos 5 o Botafogo sequer conseguiu fazer gols. Contra o Racing o time foi jantado na ida e na volta, não conseguiu produzir nada, então realmente são muitos os questionamentos. A gente não sabe nem direito quem que bate pênalti para essa equipe, é um time com limitações aqui por conta de jogadores que estão saindo, outros que estão chegando e ainda não estão habituados, então a situação do Botafogo é um pouco complicada. Pode se aproveitar de transições rápidas para agredir um Palmeiras, mas é um time que não tem mais aquele entrosamento do que foi a temporada passada e vai disputar muitas competições. O Brasileirão acabou de ganhar, tem Libertadores, tem o próprio Mundial, então assim, não sei se o Botafogo está tão preocupado com o Brasileirão ainda. A cotação do Palmeiras é justa na minha visão em 1,70, mais ou menos 0,25 ao vivo eu vou buscar. É interessante também, talvez esteja lá no meu Telegram essas entradas, uma produção de cantos do Palmeiras eu sempre gosto, porque é um time que produz muito, tá? Uma média de 8 cantos, então cantos, finalizações do Palmeiras aqui pode ser interessante, se tiver bilhete disso vai estar lá no meu grupo. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui 2 jogos que eu vou abrir a minha planilha de cálculo de EV para vocês. O primeiro deles é o jogo do Vasco contra o Santos. Antes de eu poder posicionar aqui, é bom lembrar que o Santos ele vai jogar sem o Neymar, que é o seu principal jogador. E o Santos é um time que eu vejo, embora ele tenha feito uma janela muito interessante, o Santos é um time que eu vejo com limitação aqui para esse campeonato, principalmente no lado defensivo. O Santos também tradicionalmente não joga muito bem fora de casa, tem problemas na bola aérea e o Vasco conseguiu treinar bastante tanto com o
Coutinho e a dupla com o Veguete. O Veguete, ele é meio um bagrizão assim, mas ele no lado ofensivo de cabeceador, ele é muito bom. Então ele pode crescer assim diante dessa defesa do Santos. E o Vasco em casa, tradicionalmente, consegue jogar muito bem diante dos seus adversários. Então a gente tem um mando de campo de um Vasco que chega bastante descansado, um Santos ainda titubeante em termos de entrosamento de jogadores, com uma defesa que não é muito boa. Então acho que o Vasco consegue competir diante da equipe do Santos e achei que esse favoritismo seria um pouco maior até do que estão dando nas casas. A gente tem a possibilidade aqui nessa partida, pessoal, de um Vasco empate anula, e eu acho essa uma opção muito boa. Eu projeto o Vasco aqui com 4 vitórias, esse jogo com 4 empates e 2 vitórias para o Santos. Então a gente tem um EV de longo prazo aqui, pessoal, que ele é bem interessante na minha visão. Só tem que ajustar essa fórmula aqui, peraí, menos... Isso, aqui, ó, um EV de 0,72 em 10 unidades, eu gosto bastante, tá? E os outros mercados, eles já começam a ficar um pouco mais oscilantes em termos de resultado. Você vê aqui, ó, o menos 0,25 está com odd 2. E nesse 4,42, o EV aqui é nulo, ó. Então por isso que eu não pego o menos 0,25. A vitória do Vasco aqui está em 2,40, nesse 4,42 também. Ele também dá um EV aqui um pouco mais baixo. Então, por isso eu vou no empate anulo do Vasco aqui diante da equipe do Santos. Acho que a gente está bem defendido aqui para um jogo de primeira rodada de Brasileirão. E o outro jogo, pessoal, é o jogo do Bahia contra o Corinthians. O Bahia tem feito uma temporada interessantíssima, reforços de SAF internacional, milhões injetados, contratações pontuais, um desempenho em casa muito forte. Ganhou o campeonato baiano com o pé nas costas, de certa forma. Na Copa do Nordeste tem avançado, mesclando jogadores, vai disputar a Libertadores, conseguiu avançar. Tem jogadores de muita qualidade, o Ribeiro é um craque de bola, tem as chegadas do Ademir, tem o Pulga, que é uma contratação muito boa, que era do Ceará, e é muito bom jogador, ainda tem o Lúcio Rodrigues também. Eu gosto muito desse time do Bahia, e o Rogério Ceni é um treinador também que tem muito potencial. O Bahia está praticamente invicto aqui nos últimos jogos, perdeu esse jogo aqui onde poupou, então assim, é um time que em casa, tradicionalmente, é muito difícil ser batido e ficou invicto durante boa parte do Brasileirão do ano passado, inclusive nos últimos 10, venceu 8. Já o Corinthians, ele joga o seu pior fora dos seus domínios, embora no Paulista ele tenha conseguido jogar bem. Vários desses jogos aqui foram jogos onde o Corinthians não foi tão bem. Aqui ele saiu atrás, conseguiu a virada, perdeu para o São Paulo na pior partida do Corinthians, que foi o campeão paulista, merecido. O Corinthians ele é candidato ao título na minha visão. Mas para esse jogo aqui tem alguns pontos, né? Primeiro, essa questão do Corinthians fora dos seus domínios aqui, inclusive diante do Barcelona, que custou eliminação na Libertadores, conseguiu vencer o Palmeiras num gol pontual, e o Corinthians tá com a ressaca do título paulista, né? Esse é o grande ponto aqui da análise. Deve poupar vários jogadores aqui para este confronto. Isso coloca para mim o Bahia como favorito aqui na minha visão. As cotações do Bahia, inclusive, estão caindo cada vez mais. E acho que vão cair mais até a hora do jogo. Então a gente tem aqui um 1,70 no menos 0,25 do Bahia. O empate no momento aqui está 1,42, então uma cotação muito baixa. E a vitória do Bahia aqui em 2,05. Então esse jogo, pessoal, eu projeto aqui umas 5 a 6 vitórias do Bahia, 3 empates, 2 derrotas. Acho que eu estou sendo comedido aqui nesse menos 0,25 e ainda assim tá dando um EV positivo. Se for umas 6 vitórias do Bahia, eu acho que aqui já é um pouquinho exagerado, vai dar um EV muito grande. Então é isso aqui mesmo, 5,32 com odd 1,70 para o Bahia, é bem interessante, dá mais lucro, inclusive, né? O menos 0,25, a diferença do EV do 0,25 pro o EV do vencedor do jogo. Então vamos nesse menos 0,25 aqui do Bahia, tá? E se você quiser aprender a utilizar essa planilha de precificação, que aqui eu falo muito rápido, traço esse cenário repetindo-se 10 vezes, coloco aqui, mas eu explico no mini curso de 4 aulas que está disponível no primeiro comentário fixado aí, queroapostar.com/curso gratuito. Você vai ter acesso tanto às aulas quanto a essa planilha para você poder utilizar e te auxiliar a calcular o EV das suas apostas e fazer as melhores escolhas, beleza, pessoal? Então vamos aí nessas palpites, né, para domingão, e eu pergunto a você quais os seus, tá? Comente aqui. Para poder finalizar, quero convidar vocês novamente a participar do meu grupo gratuito, onde tem as melhores supercotações das casas disponíveis para vocês, ok? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.